Amém? Amém? Uma boa noite na paz do Senhor. Uma boa noite para você que está em casa. Nós vamos entrar, numa série com o tema Estamos em Construção. É interessante porque quando começou essa cita pandemia o ano passado, o Espírito Santo ele começou a me trazer algumas direções dentro da minha casa com a minha esposa, e ela colocou a foto que fala, do celular, a capa, plano de fundo, e o plano de fundo dela está escrito: estou em construção. Um ano atrás, e algumas coisas têm acontecido, na vida dela, no serviço, no trabalho, aqui no ministério, e que você possa abrir o seu coração, que você possa não somente entender na alma esse processo construtivo que nós entramos quando nós nos lançamos, a pessoa de Cristo, quando nós o aceitamos como Pai. E agora, ativando nesse mês, é o terceiro mês do ano, o mês de março, essas ministrações com o tema Estamos em Construção. Eu não costumo ministrar em tópicos, mas o primeiro tópico que eu quero mensurar nessa noite é que não somos nós que construímos, é o Senhor que constrói através de nós. Até porque nós não somos arquitetos espirituais. Quando o Senhor ele foi assunto aos céus, diz a palavra que Ele deu dons aos homens. Ele deu ofício aos homens. E dons, eles foram liberados sobre a minha e sobre a nossa vida, não para nós, mas para que nós pudéssemos servir a igreja de Deus. O dom é uma ferramenta, o ofício é uma ferramenta a qual o Senhor nos emprestou concernente à nossa qualidade nele, entendendo que quem constrói não somos nós, o Senhor é o construtor. E nós, como casa, o pastor fez uma citação aqui, antes de nós começarmos a construir algo, através do Espírito Santo, sempre, na nossa família, no ministério, no casamento, nós temos que desconstruir algumas coisas na nossa vida. Nós temos que pegar uma marreta, um martelo, uma bigorna, uma furadeira e desconstruir uma forma que nós fomos ensinados fora do alicerce. Tudo que é construído fora do alicerce, ele tem que ser derrubado, e após isso vir uma reconstrução através do Pai que está nos céus. E para nós começarmos uma reconstrução na nossa vida, e quando eu falar a nossa vida, eu falo em torno dela, ok? No serviço, no trabalho, na faculdade, no casamento, principalmente na inserção do corpo de Cristo, que nós estamos como koinonia neste tempo. Nós temos que ter uma nova mentalidade, porque muitas vezes nós temos estigmas do passado. Já viu aquela pessoa que quando
Nós vamos à casa dela, ou quando nós a convidamos para ir à nossa casa, nós pegamos aquele álbum embolorado, obrigado, nós pegamos aquelas fotos que já está toda queimada, e nós começamos a lembrar de um momento, nós voltamos a nossa mentalidade àquilo que é passado. Às vezes não foi nem bom aquilo, mas nós guardamos aquilo com tanto carinho, porque está apegado a uma mentalidade passada, a uma forma de pensar arcaica, nublada, embolorada, tatuada. E muitas vezes nós temos que passar uma peneira na nossa alma, desconstruir aquele sentido que nós tivemos, que porventura não foi sobre o alicerce correto. Muitas vezes nós queremos colocar um remendo num pano velho. Muitas vezes nós queremos passar um cal no túmulo, onde tudo já está morto, onde tudo já se perdeu. Por quê? Para manter uma forma que nós achávamos que era correta. Entenda algo, naquilo que eu acho não há certeza. O acho é muito variado. Às vezes nós conversamos, ou eu converso com a minha filha, nós estávamos lendo um artigo da Bíblia, ela perguntou sobre uma palavra para mim, e eu falei: Sabrina, qual o texto que você está lendo? Ela estava lendo uma carta à igreja de Filipenses, e ela pegou uma ponta ali, isolada do novelo de lã, e ela me questionou sobre a libação, não foi, Sabrina? Eu falei: Sabrina, volta lá no primeiro versículo, eu preciso entender aonde você está, porque se você pegar só um versículo, eu não vou conseguir caminhar com você na sua construção. E eu li com ela o texto ali, por quê? Para que a mente dela fosse ativada naquilo que ela estava buscando de novo no Senhor. E muitas vezes nós somos assim. Nós questionamos porque uma autoridade baixou uma lei e falou que as igrejas não podem ter aglomeração de pessoas, mas nós colocamos a nossa visão só nisso. Nós não queremos entender o entorno da situação, porque a nossa mentalidade é arcaica, é aquilo que eu acho, pronto, acabou. Entenda algo, para nós recebermos um vinho novo, o odre não pode estar ressequido, porque senão aquilo que vai vir de conhecimento, aquilo que vai vir ser estabelecido sobre nós, vai ruir, porque a nossa mente está num tempo passado, não que não esteja, o tempo não foi bom, mas não serve mais para o dia de hoje. Se você for comprar uma tinta, hoje tem tinta anti-mofo, anti-bolor, tinta que tem cheiro de morango. Só que nós queremos passar o quê? O famoso cal com um pouco de sal e óleo. Aquilo que nós aprendemos lá atrás, que para hoje não serve mais. É como colocar o motor de uma Ferrari num Fusca. A estrutura vai ceder, a estrutura vai romper. Então, em tempos de construção, nós temos que nos submeter ao engenheiro da graça. Nós temos que tirar os nossos olhos naquilo que nós sabíamos fazer e nos ativar naquilo que o Senhor vai nos ensinar a fazer. E isso fala de uma mentalidade nova, de uma nova forma de pensar, mas na mesma palavra que é imutável. Uma nova mentalidade não cabe em uma mente velha. Mas no tempo do meu pai, mas no tempo dos anabatistas. Não,
nós não estamos mais neste tempo. O Senhor nos inseriu em uma reconstrução, e conforme nós formos nos abrindo para ser reconstruído por Cristo, Ele vai começar a liberar a areia, os tijolos, a massa corrida, caminhão de pedra, caminhão de cimento, e a construção ou a reconstrução, ela é um processo. Uma reconstrução não é algo estático, algo pronto. A planta de Deus para a nossa vida está pronta, mas os arquitetos dos céus vão começar a reconstruir sobre nós o plano eterno de Deus. E os arquitetos de Deus são os pais espirituais, são os pastores, são os pares, são os pais da igreja, são os papas da igreja. Mas nós temos que nos submeter à reconstrução. Uma reforma é uma nova construção sobre o mesmo alicerce. Se você em casa está anotando, anote isso. Uma reforma ou uma reconstrução é uma nova construção sobre o mesmo alicerce. Essa igreja, ela tem um alicerce, essa estrutura tem um alicerce, tem um comprimento, tem uma largura, tem uma dimensão, tem uma estatura. Nós podemos quebrar as paredes, nós podemos rebaixar a plataforma, nós podemos refazer o piso, mas sobre o mesmo fundamento. Nós não podemos mexer no fundamento, amor, é isso? Se nós quisermos respeitar a planta. Entenda algo, a planta é imutável. As medidas de Deus são imutáveis, porque as medidas de Deus são princípios e leis, e são irrevogáveis, porque Ele é o justo juiz. Romanos 12, vamos lá. Eu vou ler 3 textos com vocês, vou ser bem enfático e bem rápido. Se você está em casa, abre também aí. Romanos, o capítulo 12, nós já caminhamos o ano passado sobre essa plataforma de entendimento, que Paulo fala à igreja que estava em Roma, onde tudo começou, né? O verso 1, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Primeiro degrau da reconstrução é apresentar o meu corpo. Paulo fala que o meu corpo é o que do Senhor? Casa. O meu corpo é um empreendimento de Deus. É uma casa a qual Ele emprestou do seu Espírito a mim, para que através dos ofícios eu trabalhe em prol do corpo. Através dos dons, através da capacitação, nós nos movêssemos a favor do corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça. Então é esse corpo que precisa de uma reconstrução. É nesse corpo como casa que precisa ser abalado algumas paredes dentro de mim, mudado algumas cores dentro de mim, porque estamos em reconstrução. Primeiro degrau, apresentar o corpo como sacrifício. Como que eu apresento o meu corpo como sacrifício?
morrendo para as minhas vontades. Se Cristo ressuscitou, nós também com eles ressuscitamos. Segundo degrau, um sacrifício santo. Pastor, quer dizer então que eu não posso mais usar bermuda? Não é nada disso. Santo aqui é separado para o quê? Para o uso exclusivo dele na terra. O pastor falou também uma palavra domingo que a respeito de quando nós éramos meninos, nós pensávamos como menino. As minhas ações, ela demonstra os meus pensamentos. Como eu penso, eu falo. Como eu falo, eu faço. Tudo começa com um pensamento, com uma semente. Terceiro degrau, agradável a Deus. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Paulo fala aqui que o terceiro degrau da reconstrução é agradar a Deus. Logo, pois, se eu agrado a Deus, eu agrado a minha esposa, eu agrado a minha filha, eu agrado o corpo de Cristo, que é a igreja que sois vós. Ou você corta o seu corpo, ou você pega um chicote e fica lá com penitência. Eu acredito que não. Então o nosso culto tem que ser como sacrifício santo, agradável a Deus e vivo, sabendo o que nós estamos fazendo, que é o nosso culto racional. No culto há uma razão, ninguém sai do corpo no culto. O nosso culto é racional, como casa, como templo, nessa reconstrução, nos submeter ao arquiteto da graça, que é Jesus Cristo. Não tomando forma do mundo, não vos conformeis com este mundo, verso 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pastor, então eu estou pegando, quer dizer que você está falando que a reconstrução, ela precisa ser entendida? Exatamente isso. Se eu não me abro para que o Senhor quebre umas paredes, mude as cores dentro de mim, eu não estou entendendo que eu sou casa e que Ele habita dentro de mim. Culto racional, entendendo tudo o que está acontecendo no culto, todos os movimentos do culto, sendo na razão ou sendo no espírito. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda algo, e eu não quero fazer disso regra, ok? É como num casamento. A vontade de Deus, ela é boa, sim ou não? É boa. A vontade de Deus, Pai, ela é agradável, Jesus. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Pastor, quer dizer então que eu não vou ter nenhum problema? Não é isso que eu estou te falando. Porque na reconstrução, coisas se perdem. Na reconstrução de uma casa, louças que você pode ter pago um preço maior, se quebra. Em uma reconstrução, a lajota, ela trinca, você tem que trocar. Em uma reconstrução, é perigoso a laje ceder, e você tem que escorar. Mas quando a reconstrução, ela é feita no fundamento que é Cristo, que é imutável,
na estrutura, nos pilares que é Cristo, você vai ver que a reconstrução, ela será boa, perfeita e agradável. Em todas as áreas da sua vida. E em uma reconstrução é preciso investimento. Investimento do que, pastor? Investimento a priori e a primazia no caráter. Porque o reino de Deus, no reino de Deus há características de santidade. No reino de Deus há caracteres de pureza. Porque o reino de Deus, ele é regido por leis e mandamentos. Por isso que Paulo aos Romanos, ele fala: não tomeis forma do mundo. É tudo assim, a Bíblia fala que nos últimos dias seria assim, ok, mas ele fala que ele também remiria a sua igreja. Que os filhos são diferentes, a descendência, ela é remida pelo sangue do Cordeiro. Não aceite o que o mundo quer colocar dentro da sua casa. Não aceite o que os seus filhos trazem da escola, falando que todo mundo é assim, que todo mundo faz. Não é. Há um padrão, há uma medida no reino de Deus. E na reconstrução é a mesma coisa. Há medidas, não é do jeito que eu quero, não é a cor que eu quero, não é quando eu quero, não é na minha vontade. Porque há uma medida, há uma forma. O Senhor deu o tabernáculo com uma medida, o Senhor deu a arca com uma medida. O Senhor deu a arca a Noé com uma medida. O Senhor colocou as cores das cortinas do tabernáculo com uma medida, com uma cor. Então nós temos que nos submeter à vontade soberana dEle. Porque a vontade soberana é boa, é perfeita e é agradável. Vou repetir de novo. Uma reforma é uma nova construção sobre o mesmo alicerce. O alicerce é Cristo. Um dos maiores apóstolos de fundamentos se chamou apóstolo Paulo. Aquele que perseguia os cristãos, e de perseguidor passou a ser perseguido por uma causa. Qual a causa que você tem sido perseguido? Por que as pessoas te perseguem? Se a causa é Cristo, é Ele que vai te justificar. Porque é Ele que vai te dar as medidas dessa reconstrução através da palavra. O alicerce é Cristo. Eu quero ler com você a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo 3. 1 Coríntios 3. O verso 10, 1 Coríntios 3 e o verso 10, você em casa está aí também? Amém? Então abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 3 e o verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio o quê? Está acompanhando na sua Bíblia quem está aqui? Como um sábio o quê? Arquiteto ou construtor. Olha o que Paulo fala aqui à igreja que estava em Corinto. Segundo a graça de Deus, não é segundo aos meus esforços, não é segundo aos meus diplomas, não é segundo aquilo que eu acho, que eu sinto, não é segundo a minha experiência, não é segundo as coisas que eu já fiz, mas é segundo a graça que me foi dada. Paulo falando aqui, pus eu quem? Paulo, como sábio construtor. Arquiteto na sua Bíblia, filho?
que o arquiteto faz? Ele tem as medidas da construção. Ele sabe aonde vai a janela, ele sabe aonde vai a porta, ele sabe qual a largura do piso, ele sabe o que vai ser colocado na laje, os conduítes. Por quê? Porque um arquiteto é uma pessoa sábia. O arquiteto é uma pessoa de construção e de reconstrução. Nunca coloque uma pessoa indouta ou desprovida de sabedoria para reconstruir algo na sua vida ou na sua casa, porque ele não entende da fundação. Se é uma reforma na casa, nós não precisamos mexer na fundação. A parte B do versículo 10. Vamos ler novamente o versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Para colocar o fundamento em algo ou em uma casa, você precisa ter sabedoria. E outro edifica sobre ele quem? Sobre o fundamento que foi colocado. O fundamento é Cristo. Não tem como construir ou reconstruir nada, se o fundamento não for Cristo em nossa vida. No início fica até bonitinho, mas depois cai. Racha a casa, porque o fundamento é Cristo. O que sustenta a casa, o que sustenta o ministério, o que sustenta uma família é a pessoa de Jesus Cristo. É o remidor de Israel, é a raiz de Davi, o leão de Judá. Mas veja cada um como edifica sobre ele. O verso 11 que eu quero me adeter. Pois ninguém pode pôr outro quê? Fundamento. Ninguém, é ninguém. Se descer um anjo do céu bonito, reluzente, e querer falar algo que não está no fundamento que é Cristo, que ele seja maldito, ou que ele seja anátema. Paulo, o pai apostólico, o que lançou o fundamento, o que escreveu as cartas pastorais, ele diz assim, pois ninguém pode pôr outro fundamento, ou reconstruir, além do que já está posto. Entenda algo, o fundamento ele já está posto. Não tenho que inventar mais. Não há outra pessoa além dele. O fundamento já está posto. O fundamento é Cristo. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra de esquina, o qual é Jesus Cristo. O alicerce é a base de algo que vai se construir. E essa reconstrução, a primeira instância, é a nossa vida. É aquilo que nós temos feito no corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça, o qual Ele é o fundamento. Fundamento não se muda. É o alicerce, a base de tudo que se constrói. Paulo comparando a igreja com uma construção
ou com um templo, ele afirma que os construtores podem ser muitos. Preste bem atenção, os construtores da obra, eles podem ser muitos, e eles são variados. Os construtores, eles estão inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, o qual Ele é o cabeça. Ele é o pai da igreja, Cristo o fundamento. Os construtores podem ser muitos, mas um só é o fundamento. Estão entendendo? Vocês estão em casa? Dá um amém, um joia aí no chat aí. Paulo fala que há vários membros no corpo de Cristo, e cada um com a sua função. Na construção, na reconstrução neste mês, você pode não ser as mãos, mas pode ser o braço. Na reconstrução no corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça da igreja, o qual Ele é o fundamento da igreja, o que segura, o que mantém, a máter da igreja, a mãe da igreja é Cristo, porque Cristo é Espírito, né? Pode haver vários construtores, como há, mas só um é o fundamento. A pedra viva é Cristo. Estamos já no terceiro mês deste ano. Sobre qual fundamento você tem construído? Sobre qual fundamento vocês que estão em casa têm reconstruído a sua vida? Em qual fundamento você tem colocado as finanças que o Senhor deu para que você administre? Obrigado. Sobre qual fundamento você tem colocado as pedras do seu casamento? Sobre qual fundamento você tem transicionado dentro do corpo de Cristo, que é a igreja? Sobre qual fundamento? Ou você tem reconstruído sobre o que você acha, como você quer fazer? Na reconstrução há uma planta, há um modelo, e o engenheiro dessa planta é Jesus Cristo. Quem comanda tudo isso é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A primeira vez que a igreja, ela é profetizada diretamente, ela está em Mateus, o capítulo 16, vamos lá bem rapidinho, Mateus, o capítulo 16, primeira vez que a igreja é profetizada diretamente, né? Ela está lá em Mateus, o capítulo 16 e o verso 13, vamos lá. Mateus 16, pega a sua Bíblia aí, e o verso 13. Amém? Você está em casa aí? Verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ou Cesareia de Filipe, questionou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele perguntando aos discípulos sobre ele. Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Entenda algo,
para você ser um reconstrutor na sua casa, na sua família, no ministério onde você faz parte como membro do corpo, você precisa ter o discernimento do alicerce que é Cristo. Jesus, ele faz uma travessia e chega a Cesareia ou Cesareia, e ele questiona os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, aqueles que comiam com ele, aqueles que dormiam com ele, aqueles que pernoitavam com ele. E alguns dos seus discípulos disseram assim: o Senhor é João Batista, você é um dos profetas. E no verso 15, ele perguntou-lhes ele: e vós? E vós, igreja? E vós, coinonia? E você que está em casa? Quem dizeis que eu sou? Este sou em letra maiúscula, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Parafraseando, e vocês? Como o edifício, sobre qual estrutura, sobre qual alicerce vocês estão vivendo? Parafraseando o texto, verso 16, acompanhem comigo, já estou terminando. Um dos seus discípulos, chamado Simão Pedro, respondeu, preste bem atenção, nesta noite, você precisa dar uma resposta para o Senhor. Pode ser que você como casa está ruindo, pode ser que há bolor na sua casa, nas paredes, pode ser que está afundando as paredes da sua casa, pode ser que tem luz queimada dentro de você, está jorrando água, está vazando água. Nesta noite você precisa beber dessa água, que é Cristo. 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Neste interim, é interessante que havia 12 discípulos. Pode ser que a sua casa está cheia. Pode ser que a igreja que você transiciona, a igreja que você se movimenta está cheia. Mas de 12, só uma pessoa teve discernimento de quem era o Cristo. Sabe o que eu entendo com isso aqui nesse texto? Que o Senhor não quer maioria, o Senhor não precisa da maioria, o Senhor precisa de uma pessoa, um construtor posicionado para que a obra seja feita. A igreja, ela não é dividida em departamento, né? Mas nós temos os ofícios oficiais. Às vezes no ministério infantil, ou de louvor, ou na mídia, ou no apoio, ou na diaconia, as pessoas podem estar como casa derrubada. As pessoas podem estar muitas vezes desmotivadas. Muitas vezes o dedo da mão ela está inflamado, ou o braço está inflamado, mas ele está inserido no mesmo corpo que os outros membros.
E nós não podemos trabalhar no ministério ou no corpo de Cristo com prótese, porque o comando do cabeça que é Cristo, o comando que a cabeça dá não chega na prótese. Tem que ter sangue para o mesmo comando chegar em todos os membros do corpo. Não tem como dois cegos andarem juntos, os dois cairão no mesmo buraco. Não tem como reconstruir uma casa, uma vida, um casamento, um ministério sem uma planta, e a planta é a palavra. O engenheiro é Cristo, aquele que dá a ordem é Cristo, aquele que dá as dimensões da reconstrução é Jesus Cristo através da palavra. Paulo falou: não lance outro fundamento, porque o fundamento já foi lançado, o fundamento é Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, a palavra é o Logos é a palavra dita, através do Espírito, através da profecia. Hoje é um culto profético que nós estamos liberando palavra, o Logos de Deus. Quando Deus fala, Ele faz, Ele traz, Ele ressuscita, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza, Ele salva, Ele redime, Ele transforma. O corpo de Cristo, não só a minha vida, porque estou inserido no corpo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 17, vamos fechar aqui. Respondeu-lhe Jesus. Olha que interessante, primeiro Jesus questiona, depois Ele responde. Respondeu-lhe Jesus, o verso 17: bem-aventurado. Lembra das bem-aventuranças de Mateus? Bem-aventurado és tu. Lembra de Maria? Quando o anjo leva o profético, leva a mensagem, leva o Logos até Maria e José. O anjo, ele declara uma palavra, o anjo, ele libera o Logos, ele traz uma palavra dos céus, e ele manifesta na terra através do Logos. Logos é a palavra, é a boca de Deus, e ele fala o que para Maria? Maria é a igreja, salve a agraciada, o Senhor é convosco. Maria é a igreja. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A igreja, ela é um útero profético, que ela gera a vontade soberana de Deus, e a soberana de Deus é boa, perfeita e agradável. Salve igreja, salve agraciada, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, entre as nações, entre as cidades, entre o bairro, e bendito é o que você porta dentro de você, que é a pessoa de Cristo. Bendito é o fruto do teu ventre. Coma do fruto, beba do fruto, mas plante a semente é a palavra. Não tem como uma fonte amarga jorrar água doce. Não tem como reconstruir fora do padrão que é Cristo. Não tem como ter alegria fora das cores celestiais. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Não tem como eu revelar nada à igreja de Cristo
se eu não for revelado através da palavra. Enquanto o Senhor nos usa para revelar uma palavra, Paulo fala que revelar é tirar a venda, já está escrito aqui, a venda está no meu e no seu olho. Quando a Camila recebe lá uma pasta lá com uma reforma em outra cidade, que ela recebe do governo do estado, está revelado ali, mas ela não conhece ainda. Quando ela abre, salta aos olhos dela, porque já está ali. E ela precisa seguir certinho a reforma, a reconstrução. Ah, não, mas eu acho que aqui tem que... Não, tem que seguir ali. Tem que ser aferido pela planta. E a planta está aqui, a planta é a palavra de Deus. Nós somos os reconstrutores da obra. Mas temos que ser obedientes à planta. A planta é a palavra de Deus. E também eu te digo, aqui a igreja ela é manifesta, ela é declarada, ela é logada pela primeira vez. E também eu te digo que tu és Pedro, ou Petra, lasca de pedra. E sobre esta pedra, não tenho tempo para trazer aqui o pano de fundo dessa citação, sobre esta pedra, a cultura do tempo, tá? Mas é Jesus aqui. E sobre esta pedra, a pedra máter, ou a pedra mãe, ou sobre o apostólico, o pai, aquele que dá o governo, edificarei o que? A minha igreja. Entenda algo, a igreja é de Cristo. Sobre esta pedra, falando dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que o Espírito Santo ele tem impartido comigo nesses dias? No começo do ano para cá, nós oramos, nós buscamos em Deus, e o Senhor fala assim: você já orou? Você já buscou? Você já fez a sua parte como reconstrutor? Você já lançou os fundamentos sobre a estrutura que é Cristo? Cristo é a palavra escrita e lida. Agora, deita e dorme. O reino de Deus é como uma semente, que o semeador ele sai a semear, e ele volta para sua casa depois do labor, e ele deita para descansar, sabendo que aquela semente vai crescer e vai frutificar, porque o crescer e o frutificar é o processo natural da semente. Você não precisa lançar a semente e ficar em cima todo dia ali, vai cutucar de novo, não, ela vai gerar, porque o frutificar é o processo natural da semente. Que possamos ser como semeadores nesta reconstrução. Lembra-te de onde caístes, volte ao primeiro amor, refaz, e agora começa a reconstruir sobre o fundamento que Paulo falou que é imutável, sobre o alicerce que é Cristo. Ei, você que está na sua casa, se você reconstruir sobre o alicerce que é Cristo, essa casa não vai ruir, essa casa não vai rachar, não vai cair, porque não há outro fundamento além dele. Confia, descansa, semeia e dorme.
empenhando a fé nessa reconstrução. Fechar no verso 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Esse inferno aqui, amados, não é o Geena não, ok? É o mundão aí fora. Não é o Geena onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga, não. E nem o Seol, que não é a sepultura o texto aqui, não. Está falando que essas portas do inferno não prevalecerão. É o mundo, é Mamon, é a prostituição, é a droga, é o adultério, é a pornografia. Não prevalecerá contra a igreja. Por quê, pastor? Qual a prova disso? Porque é a igreja de Cristo. Não coloque a mão naquilo que Ele não pediu para você colocar. A reconstrução tem uma planta, há uma engenharia através de tudo isso. Há os pais que lançam fundamentos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se submeta à paternidade dos céus, reconstrua debaixo de um concílio apostólico, de pais, de mães, que dão direção pela palavra. Se é pela palavra, se submeta. Aí as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que é Cristo, contra a igreja do Senhor. Que você possa rever depois essa palavra, essa mensagem, este logos, esse start de estarmos em reconstrução. Cuidado com as brechas, cuidado com as rachaduras nessa reconstrução. Não deixe que nessa reconstrução seja um sepulcro caiado, por fora tudo bonitinho, mas por dentro é pó bolorento. Que você se erga como membro do corpo de Cristo, entendendo a sua função neste corpo, para que juntos nós possamos reconstruir a casa para que Ele habite, para que Ele more, reconstruir-nos como casa, reconstruirmos como filho, reconstruirmos como membro de Cristo, para que o inferno não prevaleça contra a igreja do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, você que está aqui, que Deus te abençoe, você em casa, que o Espírito Santo Ele te alcance, que você se abra para essa reconstrução, para que você venha colorir este tempo com as cores da eternidade. Amém?